Olá, gente, aqui é a Evelyn, começando mais um podcast aqui com nossa querida convidada, a Luciane, tá? Hoje a gente vai conversar sobre um assunto muito legal, que eu vejo que quase todo mundo passa por isso, né? Ou já passou, ou está vivendo isso na vida dela, nesse momento. E hoje aqui, Lu, veio aqui passar um pouco de conhecimento, dar dicas para você poder saber, a você poder passar pela essa trajetória que o ser humano às vezes sofre tanto. Tudo bem, querida? Tudo bom, graças a Deus. A ideia é a gente falar um pouco, né, sobre aquelas pessoas que têm potencial e não entram em ação, e aquelas que não se dedicam tanto, né, e acabam fazendo. Uns fazem, outros não fazem, né. Eu acho que é importante a gente falar sobre isso, porque nós temos jovens, né, e eu penso que é importante estimulá-los a estudar, sim, a buscar conhecimento, se aprimorar, mas é importante que ele inicie, que ele entre em prática. Quando a gente fica exigindo de nós muito uma perfeição, fazer da melhor maneira, fazer o grandioso, fazer o correto, a gente acaba se segurando, né? E ninguém começa do último passo, ninguém inicia uma escada no 10º degrau. É importante a gente entender que ninguém nasce sabendo, né? Então a gente precisa, não só para o jovem, mas para a gente mesmo, explorar as nossas habilidades, as nossas capacidades. Eu acredito que todos nós temos algum diferencial, né? Eu estava conversando com uma cliente minha e ela estava nesse momento, né, um pouquinho antes aqui de nós conversarmos, ela estava falando que ela trabalhava numa empresa e nessa empresa a responsabilidade de gerenciar onde os funcionários iam ficar, como que os funcionários iam ficar, se ficariam pouco tempo, muito tempo naquele local, se o local estava bom para receber ou não, era ela. Mas ela saiu da cidade, portanto ela não desenvolve mais esse trabalho e ela se mudou para Brasília. Sim. E durante a nossa conversa, ela falou assim: Luciana, eu gostaria de trabalhar aqui em Brasília, mas o mercado é muito duro, competitivo, eu não tenho tantas formações. De opa, aonde você trabalhava, não era você a responsável por receber uma quantidade expressiva de pessoas? Não era você que ordenava aonde as pessoas iriam ficar, como que estava o lugar para acolher as pessoas em termos de quantidade de alimento, lugar para ficar, todo o lençol. Ela como se fosse uma gerente, né? Como se fosse, e todo um trabalho que eu depois falei assim, isso não é um trabalho de hotelaria? Sim. Que antes você não dava esse nome. Uhum. Mas Brasília, o que mais tem é o hotel. E ela tem a experiência. E você tem a experiência de 22 anos, não é de 2 horas. É o que eu falo, a experiência ela conta tanto, porque não adianta você ter 100 cursos e você não, a experiência ela vale muito. Sim. Porque você fazer um curso, claro, vai agregar muito valor, sim. Só que você ficar num campo de batalha, tanto se você tiver uma empresa e ver uma pessoa, às vezes, com currículo, com 10 cursos, mas se uma mulher pegar e falar pra você, olha, eu tenho 20 anos de experiência, eu trabalhava e fazia muito bem o meu trabalho, claro que você vai dar preferência àquela pessoa que já tem uma experiência, né, maior, né? Claro. E uma coisa também importante, assim, que eu percebo muito, é que as pessoas procuram o errado delas. Eu quero trabalhar em Brasília, tem um monte de lugar, eu não vou saber trabalhar. Mas peraí, o que eu sei fazer, o que eu gosto de fazer, o que eu entendo em fazer e que Brasília precisa? Sim. Entende? Então, muitas vezes a gente não entra em ação porque a gente tem uma caixa de ferramentas rica de estudos, de livros, de troca, mas a gente não valoriza o que a gente tem e aí a gente trabalha a ingratidão. Sim.
a gente não reconhece as nossas possibilidades e habilidades e fica olhando o errado da gente. O que a gente não tem, o que está faltando, por que eu tenho que fazer melhor. Então eu acabo que eu não tomo uma atitude, eu não parto para a ação, porque eu fico olhando o que eu não tenho, ao invés de o que eu tenho e que eu posso fazer com o pouco que eu tenho. Porque uma vez eu fui assistir uma reunião e eu ouvi o palestrante dizer assim: fulano de tal, ele já tem um livro quase pronto, mas ele nunca diz que tá bom. E eu falei, ao palestrante, né? E eu disse para essa pessoa o seguinte: lança o que você tem no volume 1. Porque haverá pessoas que só vão acompanhar o volume 1. Quando você lançar o volume 2, uma parte desse volume 1 vai para o 2. Sim. E uma outra parte vai para o 3. Mas você deixa de dar ao primeiro público o que ele pode digerir, o que ele pode receber, porque quer olhar para o 3. Entendeu? Então, muitas vezes nós temos habilidades, capacidades, possibilidades, mas a gente deixa de realizar, porque ao invés da gente estar olhando para onde a gente está, o que a gente tem, o que a gente pode fazer, a gente fica olhando para onde a gente quer estar, quem está lá. Então, eu acabo me impedindo de alcançar um excelente resultado quando eu poderia ter um bom resultado. Mas, Lu, vamos lá. Esse problema que a gente está falando agora, essa questão da gente... Eu ouvi uma vez uma moça também fazendo uma palestra, que ela falou que ela trabalhou muitos anos numa empresa e era uma fazenda. E ela trabalhava na parte administrativa. E aí ela trabalhou muitos anos, tipo assim, gerou muito resultado pelaquela empresa, e teve um período da vida dela que ela falou: não, agora eu quero começar um negócio meu. E ela pegou e pediu as contas dela, que ela começou, era uma, tipo assim, trabalhava na Mary Kay. Só que ela falou que quando ela foi iniciar algo pra ela, tipo assim, se apavorou. Sim. Ela não se achava capaz, ela trabalhou anos, e era numa empresa que movimentava milhões, e ela fazia parte daquelas pessoas que faziam a empresa movimentar milhões. Quando ela chegou na área dela, falou que chegou a um ponto dela passar necessidade, que ela não soube, tipo assim, ter pulso para tocar um negócio. Só que, tipo assim, ela era capaz, ela tinha ciência, só que quando ela foi trabalhar por conta própria para ela, aquilo deixou ela de uma forma assim, tipo, impactada, como se a gente não, como se não fosse capaz dela tocar. O que acontece com o ser humano? Porque a gente vê muitas das vezes pessoas trabalharem, né, ser CLT, trabalhar para outras pessoas e, tipo assim, exercer um trabalho muito bem feito mesmo, e quando chega na hora dela tocar um negócio pra ela, tipo assim, agora eu vou mudar minha vida porque eu quero abrir algo pra mim, pra minha família, a pessoa, acontece isso, dá essa trava, ou se não se acha que tá bom, ou se começa a proxar, aí o negócio não ia pra frente. O que acontece com o ser humano? Você já ouviu falar de encosto? Encosto? Que tipo de encosto? Encosto de me encostar em mim. Não, já ouviu falar de que a população fala do encosto? Fulano tá com encosto? Ah, sim. O que é o encosto? Quando alguém de fora vem perturbar a gente. Sim, certo? Sim. Mas além do encosto, o pior do encosto que eu acho é o eucosto. Eucosto é aquela pessoa que fica se assombrando. Eu não vou conseguir. Isso é muito para mim. Esse propósito é um propósito que eu não vou atingir. Então eu fico me assombrando, né? É uma forma assim, uma brincadeira para a gente conseguir perceber que, por exemplo, essa mulher sai de um lugar onde ela tem um bom desempenho, mas o risco não é dela. Sim. Quando ela vai para o negócio dela, ela então tem um risco pessoal. Procede? Sim. Só que quando ela se depara com esse risco, ao invés dela botar atenção em tudo que ela conhece, em tudo que ela pode resolver, exato, ela começa a dar, é aquilo que eu falei para você, quando a gente foca no que está errado e na ingratidão a gente desvaloriza o que está certo, eu me despotencializo, porque aí eu começo a olhar para o projeto que eu tenho
e só vejo falta. Eu não olho a minha ferramenta e digo assim, não, eu posso fazer isso, eu fiz isso, eu resolvi. Não, eu não tenho esse conhecimento. Se der ruim, vai acontecer. Não sei. Aí fica dando, sabe muito aquelas... difícil. Como é que se diz? Profetizando bobagem. Sim. Né? Então tem hora que a gente fica amaldiçoando o nosso próprio negócio quando a gente se cobra na contramão. Entende? E eu acho também é uma questão também de falta de paciência, né? A gente quer um retorno muito rápido. Às vezes também o que desanima o empreendedor é que nem dando um exemplo. Você vai ser convidado para uma empresa, que às vezes a empresa já tem tanto tempo de carreira, tipo assim, o dono ele já passou todo o processo que tinha que ter, que passou, e aí você vem, você rege aquilo ali super bem, porque tá tudo tipo fluindo arrumado, bem, né? A empresa já arrumada, tudo, aí você acha também, a gente pensa muito que não, quando eu abrir meu negócio vai ser assim, porque isso é um pensamento, principalmente no Brasil. Tá? Por quê? Em geral as pessoas têm uma carteira de dinheiro. Sim. Dentro da carteira de dinheiro tem um pé de coelho, um trevo de 4 folhas, $1. Eu já vi, já. Dá sorte. Nos Estados Unidos, eles têm uma nota de $1 dentro da carteira. Sim. É nota essa que ele nunca gasta. Por quê? Porque quando ele se depara com ela, ele diz, opa, eu tenho que trabalhar, eu tenho que fazer mais. A gente não. A gente tem o que a gente chama na psicologia de pensamento mágico. Eu me deparo com essa nota e a nota vai fazer alguma vai coisa. fazer coisa que aconteceu na minha vida. E não é isso, né? E eu acho que você foi muito cirúrgica quando você diz, eu tô dentro de uma empresa que já fez um caminho. Aí eu quero entrar na minha e achar que eu vou estar no mesmo time. E não é real. Eu tenho que ter um tempo de gerenciamento, eu tenho que ter um tempo de conquista, mas tudo isso eu só vou potencializar se a minha atenção estiver no que eu tenho, no que eu posso, no que eu realizo. A partir do momento que eu fico contando história ruim para mim, eu tinha que fazer mais, eu tinha que aprender mais, eu tinha que conhecer mais. Quanto mais eu vou contando essa história, mais eu vou usando a técnica do eu costo. Eu vou me assombrando, eu vou me impedindo, e aí daqui a pouco, óbvio, até pela lei da vibração, eu vou estar chamando tudo que de ruim combina, tudo que combina com essa faixa vibratória, percebe? Então, e às vezes as pessoas entendem que isso é uma leitura espiritual, e não é uma leitura de física. E essa é verdade. Lu, como aconteceu comigo, é algo que eu vivi. Eu, quando no período que eu estava grávida da minha filha, eu fiquei uma pessoa meio negativa, reclamando. Aí teve o período que ela ficou internada. E aí, quando eu estava grávida, eu ficava aquilo na cabeça. Tipo, se acontecer alguma coisa, essa menina ficar internada. Eu já tinha aquilo na minha cabeça que ia acontecer alguma coisa ruim. E não sei o que, estava tendo pesadelo. Eu não esqueço no dia que eu fui numa visita, que o médico, que cada dia ele plantava um médico. Aí ele falou, mãe, olha, aí eu falei, doutor, mas eu fiz o pré-natal, tava tudo certo, não tinha uma infecção de urina. Quando chegou no dia do parto, aconteceu um monte de coisa. Ele falou, mãe, tudo que a gente passa, que a gente sente, a gente passa pro nosso filho, você sabia? E aí eu falei assim, doutor, então tudo que você tinha, que você sentia, isso foi passado pela sua filha. E hoje, às vezes, se ela tá aqui, foi coisas que você se alimentou, foi coisas que você sentiu, foi um modo tipo espírito. Então, o que aconteceu? Depois que aconteceu isso, quando eu ia visitar minha filha na UTI, que ela ficou 18 dias, gente, eu já ia com os olhos fechados agradecendo. Senhor, muito obrigado pela melhora, minha filha tá linda, minha filha tá... Salvei até foto de crianças, assim, brincando, sentada, rindo, porque para mim não alimentar esse lado negativo, porque eu conhecia mães que estavam lá na UTI e já estavam com o filho quase um mês, que do nada a criança melhorava, mas do nada a criança dava um piripaque lá e a criança ficava lá. Mas quando você parava para conversar com pessoas tão negativas, que elas não conseguiam falar com os médicos, de tão negativa, tinha uma lata, gente, que o filho dela estava um mês, e ele já estava perto de sair, ele deu uma parada cardíaca, voltou tudo de novo. Eu falava para ela, por que você não conversa com a médica? Não consigo. Aí não sei, aquela mulher vai falar um negócio ruim. Aí eu falei, não, eu tenho que mudar isso, eu tenho que mudar meu pensamento. Todo dia eu já ia. Meu neném, Valentina, ela foi passando todo mundo.
de uma rapidez quando eu coloquei na minha cabeça que eu tinha que pensar coisas positivas, que eu não podia tomar posse daquilo que estava acontecendo e sentir coisas boas. E eu já ia no carro com o olho fechado agradecendo a Deus, Senhor, muito obrigada que minha filha hoje ela tá melhor e que eu vou receber uma notícia maravilhosa. Todo dia que a gente ia lá, a gente recebia uma notícia boa, até o momento que eu tomei posse disso pra mim. E tipo assim, isso é em tudo na vida. Quando eu trabalhava fazendo minhas bolsas, no dia que eu não estava bem, que eu estava reclamando, tudo dava errado, Lu. Ali estourava a máquina, não consertava. E essa lei da atração... É sério. Isso é muito sério, gente. Isso não é coisa tipo de guru ou de outras religiões. Isso é real. Isso a gente é a energia. Nós somos energia. Então a gente tem que tentar, por mais que eu sei que assim, hoje em dia as coisas que a gente vê, que as pessoas vê, a realidade, acaba se alimentando muito de coisas ruins. E isso é pra tudo, até pra um negócio. Se você já começar um negócio achando que seu negócio não dá, que isso aqui tá errado, que isso aqui tá faltando, que eu não dou conta, e realmente isso vai acontecer. É que nem também se a gente começar achando, tipo assim, sem ter uma reserva e já entrar, vou pegar meu dinheiro todo, porque tá na mão de Deus e vai ser, como você falou, o brasileiro ele é muito de pegar e migrar a sua responsabilidade para as coisas assim, imaginárias. Né? Como a gente vê, às vezes a pessoa abre uma loja e ele tem a loja ali e o negócio não tá dando certo e ele fica frustrado, mas tipo assim, ele não fez uma reserva, ele não sabe que o início é difícil, ele aposta a sorte dela, não, aquilo ali vai acontecer e tem que acontecer, que eu tô apostando. Uma vez, eu vi uma amiga minha que ela tinha uma academia de musculação e ela ia migrar de um lugar para outra cidade e ela ia pegar um espaço maior, e aí eu falei para ela assim, amiga, você vai sair desse ponto aqui para ir pro outro? Você, tipo assim, você se organizou? Ela, não. Eu falei, e se não der certo? Se não der certo, eu me mato. Porque tem que dar. Eu fiquei olhando pra cara dela assim, ó. Eu falei, juro que essa ia ser, tipo, o seu ponto de... Sim, tipo assim, de equilíbrio, que o seu negócio vai dar certo e você vai alugar um espaço de, tipo assim, 8 mil reais o aluguel e sair de um que você pagava 2 mil, começando sem ter R$1 no bolso. Ela falou. Tipo assim... Há pouco tempo eu encontrei uma amiga nossa que é professora de educação física, também falou que ela estava com ponto lá. Eu não sei se ela continua com ele. Deixa eu te falar uma coisa. Eu não vou saber o nome do comandante de guerra, mas na época de Napoleão havia uma guerra e o comando precisou ir na direção de ataque. E a ordem do comandante foi: destrói as pontes e destrói os navios. Ou seja, a única opção que as pessoas, que o exército dele tinha era de vencer. É óbvio que dizer, eu me mato é um exagero. Não, é o modo dela falar. É um modo mas de é algo falar, que assusta a gente. E é muito sério, porque o cérebro pode estar no momento errado e ela faz uma besteira. Sim. Né? Morrer ainda vale a pena, o duro é ficar toda torta. É verdade. Né? Então, vamos lá. Mas o que eu quero dizer, tirando isso de pauta, né? Mas colocando assim, aquela pessoa que vai e diz só tem que dar certo, ela vai olhar para o que ela tem, o que ela pode, o que ela... Vai ser positiva, né? Ela tem que fazer acontecer. Quem vai pensando assim, mas eu não tenho dinheiro, então, e aí ela vai de novo no errado, né? Eu penso que queimar ou derrubar todas as pontes de retorno, eu acho que é radical, tá? Mas se tem, por exemplo, 5 e eu destruir 4, mas deixar uma, eu acho que é justo, entende? Entendi. Porém, eu preciso prestar atenção no que é possível e não dar atenção ao que não está bom. Então, muitas vezes a gente tem conhecimento, vontade, sonhos, mas a gente fica se assombrando. Eu não vou conseguir, não vai dar certo. Só negativo, né? Sim, principalmente porque a gente joga a nossa atenção lá no final. Como você disse, eu saí de uma empresa que tem toda uma movimentação, milhões de eu quero abrir a minha e está no mesmo patamar. Já quer o mesmo retorno. Isso, o nome disso é zoiudo. Vamos olhar honestamente, isso é zoiudo. Então eu tenho que ter meu pé no chão de que, pera um pouquinho, eu estou saindo dessa empresa, mas eu vou começar o meu negócio. Né? Então,
ado, cada um no seu quadrado. Então é importante que a gente consiga ser humilde o suficiente para dar um passo firme e largo, mas sem estar supervalorizando e principalmente dando valor à crítica externa. Porque às vezes a gente faz muitas coisas e a crítica do outro se torna mais valoroso do que a gente. Então o que o outro diz é mais importante do que eu sou. E na verdade eu preciso entender que uma formação não diz quem eu sou. Quanto eu ganho não diz quem eu sou. O lugar que eu trabalho não diz quem eu sou. Né? Então eu preciso fazer da melhor maneira possível que me cabe. Eu preciso me dedicar na parte que me foi dada. Eu tenho que servir café. Eu vou servir da melhor maneira possível. Eu vou ter o cuidado para nunca faltar pó. É aquilo que me cabe, né? Ah, não, agora eu sou gerente e vou cuidar de todo mundo que tem café. Eu vou fazer isso. E não eu vou das duas uma. Aí eu estou servindo café e estou prestando atenção no trabalho do outro. O fulano não veio e estou tomando conta da vida dos outros. Em vez de viver a minha qualidade, eu estou na crítica do outro. Vivendo a minha vida, estou vivendo a vida do outro. Fazendo o meu mal, porque quando a gente se conecta a tomar conta da vida do outro, você acaba abrindo brecha para não cuidar bem da sua, né? Porque não existe isso, tipo assim, o mal do ser humano é esse. A gente, se você for ver, a gente vive sempre em prol do outro, né? A gente não dá um passo a mais porque a gente está com medo da crítica do outro, ou às vezes a gente está preso, tipo assim, a tomar conta da vida de todo mundo e aí esquecendo da nossa. É importante a gente começar a usar uma regra que está aí, gente, dada há 2000 anos. Amar ao próximo como a si mesmo. A si mesmo. Nem mais do que a si mesmo, nem menos, mas como no mesmo patamar. Então, aquilo que eu quero dar para mim, aquele carinho, zelo, o olhar, eu preciso dar ao outro, eu preciso dar a mim. Né? Então, é muito importante que a gente comece a perceber assim, eu tenho um propósito, eu tenho um objetivo, ok. Ele tem etapa 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, beleza. Isso são os passos de garantia. Até porque, no campo de planejamento, se você dividir qualquer tarefa em 7 etapas e monitorar antes de chegar na 7ª, se você achar problema, você consegue contornar e nunca você chega na 7ª e erra. Então, se você faz um planejamento, se você monitora esse planejamento, mas você não começa na etapa número 3. Sempre pelo 1. Vamos fazer etapa número 1. O que precisa? O que eu tenho que levar? Quem que eu vou precisar? Quem que eu vou... né? Eu não posso, no meio da estrada, perguntar, tem combustível suficiente num lugar que não tem posto? O planejamento, ele faz uma diferença muito grande. Então, muitas das vezes a gente se erra até nos sonhos que a gente tem ou nas coisas que a gente quer se trajetar, porque eu vejo tudo na vida é um planejamento. Tudo na vida é um planejamento. Em tudo, em questão de casa, em questão de tipo negócio. As pessoas, eles às vezes querem abrir algo ou tomar posse de algo na vida deles e eles só pensam num sonho. Eles não pensam que por trás daquilo você tem que ter um planejamento, como você falou. Muitas das vezes as coisas da gente dão errado, a gente para no meio do caminho porque a gente acha que é muito difícil, porque a gente não planeja. Mas se você planejar, cara, você vê que é simples. Né? Que tipo assim, se eu não sei isso, eu vou chamar uma pessoa capacitada para poder fazer isso. Eu preciso disso, aquilo, não. Então, às vezes, a gente acha, a gente quer ser místico e achar que o problema é a cidade, que o problema é a gente. E às vezes não, às vezes é um simples planejamento. Você vê que uma empresa, para poder abrir um negócio, a gente faz um estudo, às vezes, de anos numa cidade, para poder saber se aquilo ali... E é isso... Desculpa te cortar, mas há quanto tempo o Superbom tá querendo abrir aqui em Campos? Olha só, gente, isso aquela parte ali, falava que era toda dela, né? Tipo assim, ele não é um terreno alugado, aquilo é deles. Então, olha o estudo que eles estavam fazendo até o ponto para eles saber que valeria a pena eles abrir um mercado. Aí, às vezes, a gente vê a questão do mercado e a gente acha que a gente vai começar um negocinho ali e não quer fazer um estudo para saber se aquilo ali vai dar certo, ou se você tem que aprender um pouco do marketing. Veio uma amiga nossa essa semana aqui em casa, veio pedir uma orientação a Matheus, que ela quer abrir um negócio que ela quer empreender.
Aí o Matheus falou, eu quero comprar isso, quero comprar aquilo, quero comprar. Matheus, não é assim não. Você vai fazer uma rede social primeiro, você vai começar a poder... Como você quer abrir um negócio na sua casa se você não tem público para saber o que você vende? Depois você está frustrado com comprado um monte de coisa, investido o seu dinheiro que você recebeu, seguro-desemprego, só que você não sabe fazer o principal. Gente, tudo se começa na venda. Se venda não fosse tão importante, network, fazer a rede social, a Coca-Cola não tinha vendedor até hoje. A Coca-Cola é uma empresa que você for conversar com pessoas que trabalham, ela trabalha o tempo todo com motivação, com meta. O tempo todo. Se fosse outra empresa, não ia contratar fulano, fulano, você vai ter que vender e acabou, porque eu tenho um nome. Não, eles trabalham a meta. E se o funcionário ela não bater a meta de venda, eles são mandados embora. É assinado, tipo assim, se em 5 meses, 6 meses você não render aquilo que é proposto pela empresa, você é mandado embora e perde os direitos, né? Porque ela é um trabalho. Então, a falha nossa do ser humano é não se preparar, né? E às vezes o tempo que a gente tem para se preparar, ficar preocupado com a acusação do outro. Olha só, você quer empreender, você em vez de estar ali focado, não, eu quero aprender, eu vou tipo assim, saber como que eu vou iniciar meu negócio para ele dar certo. Só que eu tô preso, me criticando, só vendo as coisas ruins, né? Em vez de eu pensar, se eu tenho esse pensamento ruim, se eu acho que isso aqui vai ser difícil, como a gente estava falando, que a gente já coloca, por que eu não penso o que eu posso fazer para melhorar aquilo ali que é ruim? Existe uma fórmula, né? Bem simples, chama FOFA. FOFA. Força, ameaça, fraqueza e oportunidade. Ou fraqueza e ameaça, força e oportunidade. Então, antes de começar alguma coisa, né, e aí a gente retorna àquele ponto inicial, né, por que algumas pessoas que têm capacidade não faz e outras que têm menos informação entram em ação? Porque as pessoas que não fazem, que não empreendem, ela foca a atenção dela nas fraquezas e nas ameaças. As pessoas que vão em frente, elas começam a explorar e fortalecer as suas forças e oportunidades. Detalhe, sem deixar de trabalhar as suas forças e ameaças. Aquela pessoa que só presta atenção na sua força e oportunidade, né, quem só olha o que eu posso, o que eu tenho, lá na frente ele é derrubado pelas suas próprias fraquezas e ameaças. Então, aquele indivíduo que vence, ele começa focando na sua força e na oportunidade e ele vai devagar trabalhando as suas fraquezas e ameaças, mas ele não deixa de fazer. E se eu sei que eu tenho fraqueza e ameaça, eu não posso ir para o passo 7. Eu tenho que fazer o passo 1 e me trabalhar, o passo 2 e me trabalhar, o passo 3 e me trabalhar, o passo até chegar ao passo 7. E uma outra coisa, quais são os 4 pontos de escassez? As nossas crenças não trabalhadas, e por isso a importância da psicoterapia, do coach, do mentor e das terapias energéticas. O que a gente considera de priorizar o julgamento externo, né? A gente dá mais assunto para o que o outro diz do que o que a gente mesmo fala sobre os nossos objetivos. Um outro ponto é a gente fazer conceito fixo. Só vou dar certo se eu explorar isso. Só vou aprender se for dessa maneira. E quando eu costumo dizer que quem fala assim, eu sou 8, eu sou 80. Quem é 8 ou é 80, esqueceu de 0 a 7, de 9 a 79 e de 81 ao infinito. Sim. Então ele escolheu 2, largou todas as oportunidades. Ele tem. Né? Então, quando eu tenho um pensamento fixo, eu escolho 8 ou 80. E aí eu abandonei uma infinitude de caminhos. E é isso que eu preciso parar de explorar. Né? E a gente tem muito resultado no processo psicoterapêutico quando a gente começa a mostrar para as pessoas, não é 8 ou 80, é tudo mais além disso. E por fim, o nosso ganho secundário, porque às vezes a gente ser miserável, escasso, reclamão, negativo,
é uma excelente justificativa para alguém fazer o que a gente tem que fazer. Porque a gente joga nas costas do outro. Sempre ocupado. Que ele tem que fazer o que eu posso fazer. Porque eu estou me subvalorizando. Então eu estou só dizendo coisa ruim, mas o outro está resolvendo as coisas. Então é mais fácil eu continuar falando coisa ruim. Se vitimizando, né? Colocando a responsabilidade sobre o outro. Muitas das vezes. Então, pra gente finalizar aqui, Lu, então você, assim, com o seu tempo todo de experiência, com todas as pessoas que você já atendeu, a maior limitação que a gente tem para poder fazer são as nossas crenças? São ela que impacta, tipo assim, porque às vezes eu tenho muito mais habilidade para fazer algo, mas fulano ali sabe bem menos, mas por ele botar a ação, ele está muito mais além do que eu. Eu diria para você... O que impede para a pessoa saber? Porque então, isso é algo muito normal que a gente vê com o pessoal, né? Com o cotidiano, no dia a dia das pessoas. Qual seria o primeiro passo? Que tipo assim, cara, eu tenho esse problema, eu tô ouvindo e eu tô me identificando com isso que ela tá falando, só que eu não sei por onde começar. O ponto não são as crenças. O ponto de trabalho é a crença, mas o ponto primordial de impedimento é o julgamento. É quando eu coloco o outro acima de mim. O outro não vem pagar minhas contas. Sim. O outro não vem resolver meus problemas. O outro não vem me dar a solução diante de um problema meu. Mas ele tem a honra de dar opinião na minha vida, de mandar o que eu tenho que fazer e de me julgar no que eu sou, no que eu não sou. Então, as crenças nos prendem, mas o julgamento nos escraviza. Então, a maior fraqueza do ser humano para não ter ação, para poder fazer aquilo que ele gosta, é escravo de um julgamento. São as pessoas, né? É escravo do que as pessoas vão achar. É a maior dor. Então, o problema não são as pessoas. Sou eu que coloco as pessoas. Então, vou repetir. As crenças, os julgamentos, os pontos fixos, né, tem que ser desse jeito, e os ganhos secundários. Eu me vitimizo. O ponto, vamos dizer assim, primordial dessa história é o julgamento. Mas se eu só tratar o julgamento e não tratar os outros quesitos, eu não vou conseguir dar velocidade. Eu consigo andar, mas não com velocidade. Porque eu tenho outras dores a serem tratadas. E que a psicoterapia pode ajudar, o coaching pode ajudar. Hoje com o YouTube a gente tem aí muita coisa disponível, tem muita coisa pra gente fazer. Eu acho legal essa questão da gente estar assistindo essas coisas assim, que ajuda a gente, principalmente quando a gente tem um problema emocional, que isso não deixa de ser um problema emocional, que às vezes trava a gente de ver muita coisa que a gente quer. Mas eu acho que uma pessoa, um psicólogo, um coach que ajudar, tipo assim, a gente curar as nossas feridas, é algo muito melhor, né? Porque na verdade você economiza a vida, não né? É isso também, o cara já sabe, gente, passar ali vai dar ruim, isso aqui vai dar ruim. Se ele pode te dizer, ó, vira esquininha, fazer um mapa, presta atenção, você vai economizar. Eu tenho um cliente que ele diz, Luciano, você sabe muito bem que eu detesto psicólogo. É mesmo? Mas, e é seu cliente. É meu cliente. Mas, depois que você disse que psicoterapia economiza vida, e eu descobri que economiza mesmo, eu venho. De má vontade, mas eu venho. Olha só, mas é sincero, né? Compartilhando o que ele acha. Mas isso é muito importante, gente. Às vezes a gente fica procrastinando e vivendo aquilo ali, a gente quer mudar e às vezes a gente hoje tem uma gama de recursos que pode ajudar. Às vezes você chegar ali, poxa, eu tô travada nisso, eu tenho um problema, isso em todas as partes da nossa vida. E às vezes eu acho que a psicologia é algo que foi muito pouco explorado. Entendeu? E hoje, muitas das vezes, as dores, os problemas que a gente vê, até mesmo esse pessoal que se mata, o homicídio, poderia ser muito evitado se no decorrer da nossa vida o ser humano fosse. Tipo assim, olha, mas eu não tenho problema não, gente. Vocês não sabem como um psicólogo faz diferença na vida de um ser humano. E às vezes muitas das coisas que a gente vive de ruim na nossa vida poderia ser evitado se a gente tivesse entender que como esse rapaz falou, que a psicologia economiza a vida. E às vezes a gente deixa de viver muitas coisas, a gente vive com nossa família, com o filho, com o seu marido, porque você não tem um tratamento mental, que nem quando a gente vai casar. O pessoal só quer saber de festa, casamento, isso tudo, mas ninguém pensa, tipo assim, vou me preparar mentalmente. É tudo depois da festa.
assim, vamos pensar, gente, é isso mesmo que eu quero, vamos procurar um psicólogo, porque a gente vai viver uma gama de coisas que a gente ainda não viveu junto e hoje a gente vai viver. E a gente, às vezes, aí fica remoendo, vivendo uma dor que pode ser resolvida e que a gente não precisa de ficar vivendo, Às vezes você tá ali desesperado procurando a chave, enquanto tá lá um psicólogo com a chave que vai abrir a sua mente e você vai ver, nossa, por que eu não procurei antes? E você vai ter raiva de si mesmo, porque tava tudo ali na sua frente, né? E a gente veio de uma época em que a gente esperou o Salvador, né? Então, a maioria das religiões tem um ponto de Salvador. Fulano que vai me salvar. Fulano que vai interceder. Então a gente joga a responsabilidade. Se eu não fiz é porque ele não deixou, se eu não fiz é porque ele não pôde. Se aconteceu foi porque ele permitiu. Eu jogo nas costas dele. Mas nós estamos entrando num movimento onde a autovalorização, a autorresponsabilidade, o autoengajamento vai ser a porta de libertação que a gente precisa ter. Né? Mas tem que ser uma coisa que a gente se permita, porque você pode levar o cavalo na beirada d'água, mas obrigar a beber não. Sim. Então a gente pode dizer, olha, isso aqui vai te abrir as portas, você vai ficar feliz, papapá. E a pessoa diz, eu não quero. Até porque só é ajudado quem quer ajuda, né? Essa questão, assim, não adianta você querer obrigar fulano, como a gente vê, às vezes, pessoa com um relacionamento horrível, você fica ali quase desesperado, falando, olha como é que tá a sua vida. Você tá defiando e a pessoa tá lá vivendo aquilo. Então, tipo assim, como a gente tá fazendo esse podcast aqui, né? Que a gente já vai finalizar, para poder passar, para abrir mente, às vezes você conhece até pessoas que estão passando por essa situação e tá ali, você quer ajudar e não sabe, e essa pessoa também não procura ajuda. É uma forma também que a gente está fazendo isso aqui para ajudar outras pessoas a poder se parar para raciocinar e ver a vida que ela está levando e saber que ela pode sim mudar tudo aquilo que está acontecendo, que tem pessoas para poder ajudar, né? Que dá recurso. Só para encerrar e agradecer algumas pessoas de fora, né? Pessoas de outros estados, porque eu fiz alguns cortes desses podcasts que eu fiz não, né? Alguém fez para mim que eu não tenho essa habilidade. Alguns cortes e pessoas de outros estados estão me ligando, dizendo, Luciane, é isso. Então está sendo assim muito produtivo para nós aqui na região e para outros lugares. Tá? Então eu quero agradecer muito, porque de verdade a gente está socorrendo pessoas. Eu recebi de uma menina que ela diz assim, há anos eu falo para o meu marido para ele fazer uma psicoterapia, e depois que eu mandei o seu corte, ele começa a dizer, eu acho que eu preciso de psicoterapia. Isso é maravilhoso demais para você, né? Puxa, eu acho que para nós, porque na verdade eu só estou aqui porque vocês me abriram a porta, né? Não, então, mas você é um trabalho assim, de troca, entende? Não adianta eu ter tudo e não poder mostrar. Sim. Não adianta você poder mostrar e não ter o conteúdo. Então eu dou a minha parte, você a sua, e é um jogo de ganha. E é isso aí. Eu acho que o maior ensinamento que Deus e tudo que a gente vem passar na Terra é ajudar pessoas, né? Que nós não somos nada sem pessoa, e acho que não tem nada que transborde mais no nosso coração quando você vê que algo que você faz está fazendo diferença na vida do outro, mesmo que seja um só. Sim. Como você fala, a gente não vem aqui para agradar todos, porque nem Deus agradou, mas saber que você está fazendo diferença, e às vezes uma família pode ser mudada porque você falou algo, gente, isso é algo que não tem preço. É encantador, né? Quando alguém diz assim, vou desmanchar meu casamento, e você diz, me dá uma chance. E aí, ela tá tão melhor. Gente, isso é maravilhoso, isso não tem preço. Num mundo, num momento que todos só olham as coisas ruins, só quer saber de tipo, que matou não sei quem aí, que a mídia, ela tá totalmente ali, sufocante naquilo, né? Ali, porque é o que as pessoas gostam de assistir, porque se não der essa audiência... E você saber que você está podendo transformar, distribuir amor, né, Lu? E você fala, trazer boas vibrações para a pessoa. E é isso que a gente vem passar para vocês. É tudo feito com muito amor, com muito carinho, tá? A gente só quer ajudar e compartilhar de coisas boas para poder estar somando na sua vida. A gente está aqui finalizando mais um podcast. E eu fico muito feliz de você ter assistido e ter feito parte desse podcast com a gente.